Fala aí, pessoal, meus amigos, hoje é dia 29/12 de 2023, o ano está acabando e eu estava aqui pensando em fazer um vídeo especial para vocês, aquela nossa mensagem de final de ano, final e início de um novo ciclo, um novo ano que começa. E eu estava aqui pensando no que fazer e eu decidi esse ano fazer algo diferente e eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo. Vocês podem observar aqui embaixo, vai ser um vídeo longo, mas entendam esse vídeo como uma espécie de um presente meu para todos vocês. É um vídeo que certamente não vai ter muita visualização, não é um vídeo para ter like, não é um vídeo para ter comentário, mas eu espero e gostaria muito que esse vídeo ele chegasse a algumas pessoas e que esse vídeo ele possa ajudar algumas pessoas. Então, já deixo aqui esse pequeno prefácio do que vai rolar nesse vídeo. Vocês estão vendo que vai ser um vídeo longo, então acompanha comigo aí. Se tem uma pergunta que eu respondo com muita frequência, a partir de quando que eu comecei a trabalhar com a loteria? E para as pessoas que querem entrar nessa profissão ou querem mudar de profissão, que trabalham de carteira assinada e querem migrar para trabalhar como autônomo, seja lá em qual for a área, ou até mesmo pessoas que estão se formando na faculdade, vão começar a exercer a sua profissão. Sempre fica aquela pergunta, né? Quando que é a hora de mudar? Como que é feita essa mudança? Como que foi? E o que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo de hoje não é uma cartilha, não é uma receita. Eu vou abrir coisas muito pessoais da minha vida, coisas que familiares e 2 ou 3 amigos sabem, então vou tornar público aqui para vocês. Não vou falar de religião, mas vou falar de fé. Então, eu gostaria muito que vocês, quem for assistir esse vídeo até o final, assista esse vídeo com um pouquinho de atenção. Não vai ter imagem, vai ser um vídeo que eu só vou estar falando para vocês aqui. Então, quem não quiser ver, quiser só ouvir, de boa. Mas eu gostaria só que vocês prestassem atenção, se possível, se não for pedir muito, até o final do vídeo. E gostaria de contar com os comentários de vocês aqui quando terminar o vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu costumo dizer que a mudança, a minha principal mudança, a virada de chave da minha vida, de Alexandre trabalhar com CLT, carteira assinada, para pagar as contas com o dinheiro que sai exclusivamente daquela bancadinha, você iniciar um mês sem saber como vai terminar, isso aconteceu em agosto de 2014. Foi o meu último emprego de carteira assinada, agosto de 2014. A partir de setembro de 2014 eu já não tinha mais pagamento, a minha sobrevivência tinha que sair daquela bancada ali. Só que essa mudança, ela não acontece em agosto de 2014, ela começa um pouco antes. Então, eu preciso contar um cenário para vocês, para que vocês possam entender o que aconteceu. Eu começo a estudar loteria, eu começo a mexer de forma autodidata nos meus instrumentos lá em 96, coisas acontecem, eu comentei já no vídeo, eu, a patroa e um violão de 12, como eu conheci a Juliana, como que a gente se conheceu lá no interior do Piauí, como que a Juliana veio para cá, para o Rio, veio morar com a gente aqui. Então, eu começo a trabalhar numa empresa de call center chamada Contax em setembro de 2003. Em 2003 eu entro no call center como atendente no antigo 103, 104 da Telemar, a antiga Telemar aqui no Rio. E eu trabalhei durante muito tempo lá, eu trabalhei até março de 2011, e eu vou fazer um breve resumo do que acontece nesse período aqui de 2003 a 2011. É aquele emprego onde a gente consegue ali organizar a nossa vida e sair da casa dos meus pais para um apartamento alugado, embaixo, 2 apartamentos abaixo do apartamento onde a gente morava com meus pais. E a gente vai morar nesse apartamento, a gente tendo um frigobar, um colchonete, uma televisão mais ou menos, e um violão de 12 e um violão de 6. Era essa a nossa mobília. Ah, e um ferro de passar roupa, que era o nosso enxoval. E a partir desse emprego lá na Contax, e ela trabalhando como vendedora numa loja de roupa, a gente começa a nossa vida. A gente começa a ter o nosso cantinho, que não tinha luxo nenhum,
mas era o nosso cantinho, que a gente sempre foi muito feliz com o pouco que a gente tinha, que para a gente era muito. E a gente começa a construir as nossas coisas, começa a crescer, tanto como pessoa, como profissional. Eu trabalho um bom tempo como atendente lá na ponta, lá no 04. Depois eu passo para um outro setor que ganhava um pouquinho mais. Depois eu passo para a monitoria desse setor, onde passa a ganhar um pouco mais. Então eu saio do atendimento e viro monitor. Eu passo a ouvir as ligações e preencher um questionário lá que gerava nota. Era um setor de qualidade da empresa, né? E depois eu passo para a supervisão, que era um cargo de chefia. Eu passo a ser supervisor lá daquele setor inicial onde eu comecei a trabalhar. E sendo que nesse setor eu precisava fazer uma faculdade, porque era um cargo de chefia e não era correto que eu, com o 2º grau, fosse chefe de pessoas que tinham faculdade lá. Então, por política da empresa, eu precisava pelo menos estar cursando a faculdade. Eu começo a faculdade de administração, depois abro um novo processo seletivo para o supervisor do empresarial, que era um nível de supervisor acima do que eu estava. Então já era um cargo bem mais elite, digamos assim, né? Com um salário muito bacana, um salário muito interessante para os padrões da época, mas eu tinha as minhas obrigações, tinha faculdade para fazer, tinha uma carga de horária que era muito pesada, então a gente tinha uma folga por semana. Uma vez por mês eu conseguia folgar sábado e domingo, porque tinha que combinar algumas folgas, algumas horas. Então, uma vez por mês eu conseguia folgar sábado e domingo, mas normalmente eu folgava sábado ou folgava domingo. E era uma escala assim bem apertada. Tá. Isso é um breve resumo do atual cenário lá início de 2011, final de 2010, início de 2011. Só que era um período em que a gente já estava na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, a gente já tinha conseguido comprar o apartamento lá de baixo, que foi onde começou a luthieria. A gente já estava com a nossa vida já bem encaminhada, assim, a nossa casa já tinha as coisinhas ali, a gente já tinha uma rotina um pouco mais confortável do que tínhamos lá em 2003, quando eu começo a trabalhar no call center. Juliana já estava trabalhando numa outra loja de roupa, já estava trabalhando já com um salário um pouquinho melhor do que a gente tinha lá em 2013, então a nossa vida andou para frente, legal. Só que aconteceu o seguinte, cara, era um período ali em 2010 para 2011 em que a luthieria sempre me acompanhou, eu sempre mexi nos meus instrumentos, sempre regulava um instrumento de um amigo aqui, de um amigo ali. Era um período que eu tinha banda, então nas horas vagas a gente sempre arrumava um lugar para tocar, fazer um evento, um show, algum aniversário, alguma coisa assim, para rolar aquela merrequinha a mais. A música sempre estava muito presente ali comigo. Só que, cara, foi um momento profissional lá na empresa onde eu estava trabalhando, isso em 2011, que, cara, assim, vocês não têm noção do quão... Acredito que sim, né? Acredito que muitos de vocês vão ter noção, sim. Era um período em que eu não estava nada feliz, para não dizer o contrário, para não usar uma palavra um pouco mais pesada. Foi um período muito, muito, muito ruim, onde muitas coisas desagradáveis estavam acontecendo. Para vocês terem noção, eu tinha 30 e tantos anos nessa época aí. Eu devia estar com 32, 33 anos, mais ou menos. E teve uma vez que a Juliana teve que me buscar lá no trabalho, e de lá a gente ir para o pronto-socorro, porque eu estava suspeitando de eu estar infartando. O nível de estresse estava num ponto assim tão alto. Eu estava sentindo minha mão formigando, estava vendo minha vista como se eu estivesse vendo num túnel, assim, meio fechando, a boca seca. E, cara, é um período que... Não vou dizer que é um período para esquecer, mas é um período que eu não gosto de lembrar desses últimos meses meu lá na Contax. Por diversos fatores, tá? Eu fui muito feliz, eu sou muito grato a esse emprego que eu tive lá. Foi meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada. Eu tive outros 2 antes, né? Na auxiliar de mecânico na loja de bicicleta e depois numa empresa que trabalhava com informática, uma lojinha de informática. Foram períodos curtos. Então eu costumo dizer assim, como o emprego mesmo onde eu passei muito tempo, foi a Contax. Foram praticamente 8 anos na empresa. 2013 a 2011, 2003 a 2011, praticamente 8 anos.
E só para vocês terem noção, cara, a cobrança de cima estava muito grande, ou tivemos algumas mudanças. Quem sabe depois eu faço um vídeo falando um pouco mais sobre esses detalhes. A gente teve mudanças na estruturação da empresa, onde a cobrança de cima era muito pesada e o supervisor era o filtro entre o que vinha de cima e a equipe aqui embaixo. Então eu entro nesse setor onde tudo era mil maravilha, tudo era muito tranquilo, tudo era muito calmo, o trabalho era muito light, muito leve. Muda-se processos e a porrada começa a vir lá de cima como se fosse uma prensa hidráulica, assim. E sendo que essa cobrança ela tinha que ser passada para a operação. E quem tinha que ser a prensa hidráulica na operação era o supervisor. Então eu me vejo na função de ter que cobrar mais dessa galera que estava aqui embaixo. Então, não preciso nem dizer que isso foi a receita perfeita, né? Para que as coisas não dessem certo, parte da equipe achou que eu tinha entrado no setor para querer mudar as coisas e eu era o cara que estava modificando tudo isso, eu não sabia lidar. E eu assumo, hoje eu olho para trás e vejo que, cara, eu não nasci para lidar com pessoas, lidar com gente. Na época era algo que eu tinha que fazer, porque era dali onde saía meu sustento, mas não por isso esse também é um dos motivos de eu não querer ninguém trabalhando comigo aqui. Eu acho que eu lido melhor com coisas inanimadas do que com pessoas. Então, faço a meia-culpa também de que não foi algo legal também da minha parte. Teve um dia que eu saí para almoçar e quando eu voltei tinha uma carta assim na minha mesa, tinha um envelope assim, para o supervisor Alexandre. E cara, a equipe se reuniu e eles elencaram assim, ó, todos os meus defeitos, as minhas atrocidades, as coisas que eles viam de ruim. Algumas eu até olho e falo, pô, realmente poderia ter sido melhor, mas eu vou dizer ali que mais de 50% eram coisas que eles enxergavam da forma como eles viam, mas por trás daquilo ali tinham outras coisas que não era o Alexandre, eram cobranças que vinham de cima, mas ok. Só que eu estava no meio dessa prensa hidráulica, né? Então assim, cara, esse era o cenário, estava tudo dando errado. Só que ao mesmo tempo, eu parava e pensava assim, eu falava, caraca, maluco, eu já tenho nosso apartamento que a gente está pagando, e eu estou pagando até hoje também, não mudou nada de lá para cá. E eu pensava assim, eu falava, cara, o que eu tenho é o meu emprego. E se eu perder esse emprego, cara, eu vou ser demitido a qualquer momento. Meu Deus do céu, eu vou ser demitido. O salário da Juliana não dava para a gente pagar o apartamento. A nossa vida nunca teve luxo, mas ia ser assim, ia ser o salário da Juliana para a gente pagar a prestação do apartamento e a gente ia ter que almoçar na casa da minha mãe, dos meus pais. E eu já pensava assim, eu falava, cara, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais. Não que isso fosse um problema, meu pai e minha mãe iriam nos receber de braços abertos. Mas, pô, cara, depois que você sai de casa, você monta a sua vida, você está vivendo, e você ter que voltar para casa dos seus pais, pode acontecer? Pode, mas, pô, não é aquilo que você está esperando, né? Eu pensava nisso como uma sensação assim de, caramba, vai ser dar um passo atrás, um retrocesso. Então, você começa a entrar numa cadeia de paranoias e pensamentos ruins começam a vir na sua cabeça. Você olha para a tua frente assim e você não consegue enxergar uma luz, você só vê coisa ruim. E é pesado. E eu passei por isso. Acredito que algumas pessoas, de repente, podem estar passando por isso também. E, velho, eu me vi num momento assim de desespero. Acho que a palavra é essa. Eu acordava de manhã, eu ia para a faculdade, torcendo para não dar a hora de eu ir para o trabalho. Chegar no trabalho era algo extremamente desagradável, pesado e ruim. Ficar com aquelas pessoas ali, mais ainda, então não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de nada. E o que eu fazia? Na hora do meu almoço, eu trabalhava na rua Alexandre Mackenzie, aqui no centro da cidade, do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, você tem a Presidente Vargas, que é a principal rua do centro, ali, a principal avenida do centro, tá? Desse lado de cá fica a Alexandre Mackenzie. Do outro lado da Presidente Vargas, mais lá para dentro, tem a Rua da Carioca, que é onde tinha, e hoje ainda tem algumas, mas há 10 anos atrás, tinham muitas lojas de instrumentos musicais. Era uma rua assim com várias lojas, dos dois lados da rua. E, cara, eu me passei na hora do meu almoço, assim, eu saía na hora do almoço, eu não tinha vontade de almoçar. Eu ia andando
até a Rua da Carioca, ficava lá olhando os instrumentos, e nessa mesma Rua da Carioca tinha uma loja chamada Palácio das Ferramentas. Então eu ficava andando lá na Rua da Carioca, vagando por lá, olhando os instrumentos, pensando na vida, olhando, aí entrava na Palácio das Ferramentas, ficava olhando as ferramentas, terminava a hora do meu almoço, eu voltava caminhando para a Contax. Mas sempre muito angustiado, sempre muito, sabe, foram assim, 1 ou 2 meses nessa, sei lá, cara, eu não gosto nem de lembrar. E a Juliana percebeu isso em casa e a gente conversava muito, cara, o que vai ser da nossa vida se eu perder o emprego lá na Contax, o que vai acontecer? Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente não pode perder a fé, né? A gente não pode perder a fé. E falar assim, não é possível, cara, as coisas tem que melhorar. E eu nunca fui um cara religioso, então até quando as pessoas me perguntam aqui, primeiramente quando as pessoas veem essa cabecinha careca, veem esse monte de caveira aqui, já criam uma determinada imagem do Alexandre. E aí quando eu digo que não, cara, não, eu não sou esse Alexandre que vocês estão pensando, aí as pessoas já, tá, mas qual a sua religião? Quando me perguntam a minha religião, é uma pergunta que eu não sei responder, porque eu, embora tenha fui batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão na Igreja Católica, mas eu não frequento, eu não me considero um religioso assíduo, mas eu tenho uma fé em Deus que, e ainda mais depois desse fato que eu vou comentar com vocês agora, ela se renova e ela se mostra presente de uma forma que eu não tenho explicação. Vamos lá. E aí, um desses dias eu indo lá na Carioca, foi um dos piores dias para mim, assim, que eu tava muito mal, de olhar para frente e não conseguir ver uma luz assim na minha frente. E eu tinha aquele MP4, acredito que muitos de vocês tenham aí, de 128 MB, aquele azulzinho, né? Você comprava no camelô na época, era ostentação. E aí eu tinha minhas musiquinhas que tinha lá, 128 MB de memória, fonezinho no ouvido. Eu fui na Rua da Carioca, olhei lá os instrumentos e quando eu saí de lá, cara, eu senti uma coisa muito ruim, um aperto no peito assim. Meu Deus, uma coisa muito ruim mesmo, muito ruim. E eu volto caminhando e aí eu já ouvi uma frase que dizem que não existe ateu quando o avião tá caindo, né? E eu acho que foi isso que eu senti. Eu não sei porquê, eu comecei a rezar, eu comecei a orar, eu comecei a literalmente conversar com Deus e pedir uma ajuda, assim, cara. Do tipo, chega, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu vou ser demitido, a minha vida tá desse jeito, eu vou sair da Contax e o que vai ser da minha vida? Não sei o que fazer. E eu venho pela rua caminhando, pensando nisso, a cabeça fervilhando, tá? E aí antes que alguém pense alguma coisa, eu não pensei besteira, tá? Não, esqueçam isso. Em nenhum momento eu pensei em coisas piores. Vocês entenderam, né? Mas eu simplesmente não tinha uma saída. E nisso eu venho entrando na rua da Contax, que era Alexandre Mackenzie. Eu venho andando pela rua, meio aéreo, com fone no ouvido, ouvindo a música, já pensando, cara, eu tenho que entrar na empresa lá e dar de cara com aquelas pessoas que eu não quero ver. E nisso que eu tô chegando na Contax e eu tô literalmente pedindo a Deus uma solução. Pedindo, me ajuda. Chega uma pessoa e bate no meu ombro assim. E aí eu olho, tirei o fone. Era um rapaz, eu nunca vi esse rapaz na vida. Ele olha pra mim, ele dá um sorriso, aperta a minha mão. Porra, Alexandre, como é que você tá? Tudo bem? Não sei o quê. E eu olho pra cara dele assim, e aí ele fala assim, falei, tá, porque tipo, era uma rua onde eu conhecia todo mundo, 8 anos trabalhando na mesma empresa, eu conhecia todo mundo ali. E as pessoas conversavam comigo sobre o quê? Sobre música, sobre o Botafogo, e esse cara vira pra mim e fala assim, porra, Alexandre, caramba, tu tá trabalhando na Contax ainda? Aí eu olhei pra cara dele, aí ele falou assim, não, tu não vai lembrar de mim não, cara. E ele falando isso e rindo. Você não vai lembrar de mim não, cara. Pô, eu falei, tá, mas...
cara, tu tá trabalhando na Contax ainda, cara? E a gente caminhando em direção à porta da entrada da empresa. E eu falei, tô, cara. Ele falou, porra, cara, tu tá há muito tempo aí, bicho. Por que que tu não sai, cara? Vai fazer alguma outra coisa da sua vida, cara. Porra, tá há muito tempo aí, tá muito bom pra estar aí dentro, cara. E aí eu tentando interpelar, tentando conversar, puxar um assunto, e ele repetiu por umas 3 vezes assim, não, cara, porra, tu não vai lembrar de mim não, tu não vai lembrar de mim não. Ele não dizia de onde a gente se conhecia, mas ele fazia questão de deixar claro que eu não lembraria dele. E, cara, é complicado falar sobre isso. Ele deixava claro que eu não ia lembrar dele. E a gente foi caminhando até a porta da Contax, e ele só falava assim, pô, você tá há muito tempo aí, cara, já tá na hora de você sair, vai fazer alguma outra coisa da sua vida. E chegamos na porta da Contax, ele se despediu de mim, apertou minha mão, olhou para mim ainda sorrindo, e saiu, virou, e entrou tem a Alexandre Mackenzie, tem a Senador Pompeu ali atrás, e virou a Senador Pompeu, seguiu a vida dele, e eu fiquei parado na porta da empresa assim, né? Tipo, cara, o que aconteceu? O que foi isso que aconteceu? E aí eu subo na empresa, entrei, terminei meu expediente, mas a cabeça ficou assim, né? Ficou completamente louca. E eu termino meu expediente, cheguei à noite e fui conversar com a Juliana. Falei, cara, aconteceu um negócio que não tem explicação hoje. Contei toda essa história para ela, ela falou, você não estava pedindo uma solução, não estava pedindo você não pediu uma luz? Só que eu sempre fui muito pragmático, né, cara? Eu falei assim, não, cara, isso deve ter sido coincidência, não é possível. Não é possível, isso foi coincidência e ao mesmo tempo eu não queria acreditar no que estava acontecendo. E aí eu volto a trabalhar no dia seguinte, e mais um dia, mais outro dia, e essa sensação de, porra, o que foi isso que aconteceu, cara? Passou uma semana, mais ou menos, estou eu trabalhando na minha mesa, tranquilo, toca o ramal da minha mesa, era o meu coordenador. Era o meu coordenador. Isso foi numa sexta-feira. Pô, Alexandre, dá um pulinho aqui na minha mesa, cara. Pô, beleza. Fui lá na mesa, eu não vou citar o nome dele aqui. Cheguei lá na mesa dele e... Na hora que eu tô entrando assim no corredor, em direção à mesa dele, ele tá me olhando com um sorriso de orelha a orelha. Aí eu estou chegando na mesa dele, ele esticou a mão assim. Porra, Alexandre, consegui a tua parada. Consegui a tua parada. Eu, que parada, cara? Meteu a mão embaixo da mesa, puxou a folha e botou em cima da mesa assim. Aí, consegui pra tu. Conseguiu o quê? Porra, a tua RAF, tu não tinha me pedido? A RAF era requisição de alguma... Eu esqueci a sigla, mas a RAF era o documento de desligamento. Por quê? Para alguns funcionários mais antigos, para alguns supervisores mais antigos, que já estavam há algum tempo lá, a gente pedia, né, para o coordenador, até alguns atendentes mais antigos também, uma vez a cada 2, 3 meses, a empresa ia fazer o turnover, né, que era o desligamento. Então, o coordenador mandava para a gente assim, esse mês tem 30 demissões para serem feitas. Aí a gente colocava o nome da galera lá, o fulano quer ser desligado, fulano, esse aqui precisa ser desligado, porque só tá fazendo besteira. E tem esse aqui que, pô, gente boa e tal, o cara já tá 5 anos aqui, tá querendo ser desligado, passou no concurso público e tal. Então, Alexandre, mas isso não é certo. Cara, mas isso acontece em toda empresa, tá? Enfim. E aí ele botou o papel na minha mão assim, falei, tá, mas eu não te pedi isso. Como assim, Alexandre? Tá maluco? Tu não falou comigo semana passada que queria ser desligado? Tá aqui, porra, consegui pra tu. Falei, não. E, cara, eu tenho certeza absoluta que eu não pedi a minha RAF pra ele. Falei assim, não, cara, eu não te pedi. Porra, Alexandre, tu tá maluco? Tu falou comigo, cara. Não, mas tudo bem, se você... Porque assim, o RH mandava lá para cima, o RH era no térreo, mandava lá para cima o documento para os coordenadores colocarem o nome e as matrículas do pessoal. Aí tinha que devolver, acho que era até 2 horas da tarde, era uma parada assim, para eles processarem lá no registro geral da empresa,
para gerar o documento oficial. Aí o documento oficial sobe para poder fazer o desligamento oficial, preencher tudo bonitinho, pegar o crachá, não sei o que, todo aquele ritual. Aí ele, porra, cara, ó, já botei o nome do fulano, Ciclano e Beltrano aqui, que já eram certos, só faltou botar o seu. Se tu não quiser, tem pelo menos umas 4 pessoas aqui que vão sair no tapa para poder eu botar o nome aqui, cara. Mas se você não quer, não tem problema não. Mas, pô, eu lembro que ele até usou o termo seguinte, assim, aí tu me aperta sem me abraçar, né, cara? Que ele gostava desses trocadilhos, né? Porra, aí tu me aperta sem me abraçar, né, Alexandre? Porra, tu me pediu a parada, eu consegui, tu não vai querer? Tá tranquilo, bota o nome de outra pessoa aqui. Eu falei assim, não, calma aí. Aí as coisas começaram, sabe quando quebra a cabeça, ele começa a se encaixar? Eu falei assim, não, calma, me dá 10 minutos, eu preciso de 10 minutos. Aí eu liguei pra Juliana e falei, cara, você não vai acreditar no que aconteceu. E aí eu relatei essa história para ela. Ela falou assim, olha, se você queria um sinal, tu teve um sinal semana passada e eu acho que sinal mais claro do que esse não existe. Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente, eu também não faço a menor ideia. Mas abraça esse desligamento, sai da empresa, passa aí, nem que seja uns 2 meses em casa, refletindo sobre a vida. De fome a gente não vai morrer. Se a gente tiver que voltar para casa dos seus pais, a gente volta. Mas esse é um sinal. Esse é um sinal. Então, não tem mais o que pensar. E aí, cara, acho que essa é aquela hora, né? Que acho que muitos de vocês estavam esperando e acho que muita gente está passando por essa angústia. Eu acho que chega um momento em que você tem que pular do avião sem paraquedas, né, cara? E acreditar que na trajetória ali até o chão, alguma coisa vai acontecer e você não vai se esborrachar lá embaixo. Eu acho que você não tem que ser irresponsável, mas eu acho que em alguns momentos a vida dá sinais, né? E eu acho que a gente tem que estar aberto a esses sinais que a vida às vezes nos dá. E mais uma vez eu volto a falar com vocês que eu não sou um cara religioso, eu não me considero religioso, mas esses 2 fatos que aconteceram na minha vida, eu não tenho como não dizer que não foi obra de Deus, que não foi Eu costumo dizer que eu tenho mais do que eu mereço, né? Mais do que eu preciso, acho que até mais do que eu mereço. Então esse é um fato que aconteceu na minha vida que até hoje eu não tenho explicação, tá? Eu não tenho uma explicação lógica, física e matemática para dar para vocês. Foi uma mera coincidência. Não tem como ser. Acho que é como se eu jogasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Mega Sena e desse por 2 vezes seguida essa mesma sequência. Pode ser coincidência? Até pode, mas eu teria que forçar muito a barra para acreditar em coincidência. E aí, cara, eu volto lá e falo para ele, não, cara, então pode processar minha RAF aí que eu tô fora. E, cara, você cortar o teu porto seguro, as tuas amarras que te prendem durante 8 anos, não foi fácil. E aí eu saí da Contax, naquela mesma sexta-feira, eu saí de lá com a sensação de... Acho que a sensação foi essa mesmo, de pular de um avião sem paraquedas, sem saber o que iria acontecer no dia seguinte. E aí eu cheguei em casa e comentei com meus pais, assim, falei, por opção eu fui desligado da empresa, eu tô fora da empresa. E minha mãe, o que você vai fazer agora? Eu falei, não sei. Mas a única certeza que eu tenho é que desamparado eu não tô. Alguma coisa vai acontecer. E a nossa ideia, era que eu ficasse pelo menos 4 meses em casa, né? Óbvio que eu recebi a rescisão por esses 8 anos trabalhados, foi um dinheirinho legal, mas a ideia era que eu ficaria esse período em casa, dando uma descansada, dando uma relaxada, para depois procurar um outro emprego. Só que o senso de responsabilidade fala mais alto. E eu saí da Contax em março de 2011. Eu fiquei 1 semana em casa e eu falei para Juliana assim, eu vou começar a botar currículo só para ver como que eu estou no mercado, ver quais são as empresas que vão me procurar, quais serão as faixas salariais que eles vão me oferecer. Na época, a loteria ainda era algo que assim, eu olhava e falava, cara, isso não vai acontecer, não tem como acontecer, não tem a menor chance disso acontecer. E aí
eu comecei a disparar alguns currículos. Uma semana depois, a Atento, que era uma empresa concorrente da Contax, me ligou e me chamou para fazer uma entrevista de emprego, me ofereceu um salário que era bem abaixo do que eu recebia na Contax, lá como supervisor do empresarial do B2B, uma escala de trabalho ainda muito mais pesada, ou seja, eu ia trabalhar muito mais e ganhar menos, mas o senso de responsabilidade de eu falar assim, cara, eu não vou deixar essa oportunidade passar. E aí eu aceitei o emprego, eu trabalhei lá na Atento de abril de 2011 até janeiro de 2013. E também as coisas não estavam indo nada bem lá, ia ter mudança também, algumas mudanças lá, e eu fui desligado em 2013, mas eu sempre pensava assim, cara, pensava e ainda penso, né? Foi muito mais fácil sair da Atento do que sair da Contax. Quando eu vi que já estava havendo a possibilidade lá de ser mandado embora, eu estava com 1 ano e pouco, 2 anos lá na Atento, eu falei, cara, se forem mandar algum supervisor embora, pode colocar meu nome aí que eu vou procurar outra coisa. Eu também não estava nada satisfeito lá. Para vocês terem noção, o trabalho lá, a carga horária lá, era de segunda a sexta, né? Minha carga lá era de 2 da tarde até as 10 da noite. Sábado e domingo era de 6 da manhã até as 3 horas da tarde ou de 3 horas da tarde até meia-noite. Então você trabalhava uma semana inteira, de segunda a sexta nessa carga de horário, sábado e domingo também, e na outra semana você folgava ou sábado ou o domingo, tá? Se folgava sábado, você estava sábado em casa, mas domingo você ia trabalhar ou de 6 da manhã às 3 da tarde ou de 3 da tarde à meia-noite, tá? Então era sempre assim, uma semana inteira direto, na outra semana ou sábado ou domingo você estava em casa. Então era um dia só, cara, que eu ficava deitado em casa assim, cara, eu não tinha ânimo para sair, para nada, para tocar, cara, pesado. Mas também sou muito grato à experiência que eu obtive lá na Atento, na época era o Produto Sul América. E eu saio de lá em 2013 e eu entro, e aí assim, a minha última cartada como CLT, na época eu já estava no 7º período da faculdade de administração, pintou essa oportunidade para trabalhar como analista na TIM. Era uma empresa terceirizada que trabalhava dentro da TIM. E eu falei assim, pô, cara, agora eu zerei a vida. Era tudo o que eu queria na minha vida, né? Achava eu. Trabalhar de segunda a sexta, lá não trabalhava final de semana, não trabalhava feriado, coisa que na Atento e na Contax, Natal e Ano Novo era muito comum estar trabalhando lá. Cansei de virar plantão de Réveillon no call center, pegando de 7 da noite, saindo 1 hora da manhã. Então a gente virava o Réveillon, desejava Feliz Ano Novo, em pé aqui, sentado, né, na PA, com um headset do ouvido, atendendo ligação, ou como supervisor. Isso aí foi rotina para mim durante muito tempo. E lá na TIM, cara, era de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 e pouca da tarde, um baita de um salário, foi o maior salário que eu já recebi de CLT, com direito a ticket de alimentação, coisa que eu não tinha. Nas outras empresas a gente tinha o cartão que era um valor muito baixo, então lá na TIM era o ticket mesmo, com valor legal, que dava para almoçar bem, com plano de saúde legal. Então eu falei, cara, aqui é a empresa onde eu vou me aposentar, né? Não atendo ligação, vou ficar sentado na minha mesa gerando meus relatórios. Só que eu remei pra caramba para chegar nesse emprego que eu achei que fosse o emprego dos sonhos, e quando lá eu estava, eu falei, cara, eu não nasci para isso. Eu remei para chegar num local que quando eu cheguei, eu concluí que aquilo ali não me faria feliz. E só que foi num período, essa época aí que eu entrei na TIM, eu já estava com a minha pequena bancadinha lá no meu apartamento, no quartinho, lá no canto do quarto, e ali foi quando começou a ser feita essa mudança. Eu costumo dizer que a nossa mudança de vida, ou a gente faz como uma chave seletora de uma Les Paul, né? De um extrato, por exemplo, que você está no captador da ponte e você bate na chave e vai para o captador do braço, né? Uma mudança abrupta, ou você vai mudando como você muda no potenciômetro, você vai girando aos poucos ali, né?
até você sair de um ponto A para você ir para um ponto B. Então aqui, cara, nesse meu emprego da TIM, foi aonde essa mudança foi acontecendo de uma forma potenciômetra, né? Foi feito como se fosse um potenciômetro. Eu estava lá na TIM e algumas ligações já começaram a chegar, algum serviço que eu fazia para uma pessoa e ele avisava para um amigo, o amigo me ligava, e então essa mudança começou a acontecer. Quando chega em agosto de 2014, a empresa da qual eu era terceirizado, ela ia encerrar as suas atividades. Então eu tinha a opção de ser desligado ou migrar para uma outra empresa e continuar trabalhando lá na TIM. E aí eu optei por fazer essa mudança. Mas em todos esses momentos, cara, a minha cabeça sempre volta lá para março de 2011. Eu não consigo lembrar do rosto desse rapaz, mas o que eu posso, assim, visualizar, eu sou muito ruim com fisionomia, ele estava vestindo uma roupa social, uma roupa comum às pessoas que andavam ali na rua, né? A gente estava sempre calça jeans, camisa social para dentro da calça, cinto. A pele dele era um pouquinho mais escura do que a minha. Ele tinha cabelos, né? Não era careca igual a mim, mas eu não consigo visualizar o rosto dele, não consigo lembrar de como era o cabelo dele. Mas eu lembro que ele tinha um sorriso no rosto de quem sabia do que estava dizendo. E eu não consigo lembrar de onde eu conheço essa pessoa, eu não consigo lembrar. E, cara, até hoje eu não consigo achar uma resposta, por mais pragmático que eu tente ser, eu não consigo achar uma resposta de por que aquela pessoa me abordou ali, por que essa pessoa disse que eu não ia lembrar dele, por que essa pessoa me disse que eu tinha que sair da Contax. E quanta coisa aconteceu de lá para cá, né? Então, assim, pessoal, o que eu queria deixar para vocês mais uma vez, nesse vídeo, eu me abro para vocês de uma forma muito íntima, coisas que a Juliana sabe, a minha família sabe, eu contei para eles essa história. 2 ou 3 amigos sabem dessa história e agora eu estou tornando público aqui para vocês. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês aí, quem quiser comentar aqui embaixo. Sintam-se à vontade. Esse barulho é o Folk roncando aqui embaixo de mim, tá? Sintam-se à vontade para comentar, tá? Esse vídeo, lembrando, não é para falar sobre religião, até porque, mais uma vez, eu não sei qual é a minha religião, eu sei que eu acredito cegamente em Deus, e não só esse fato, eu tenho outros fatos na minha vida, mas esse, para mim, é um dos mais emblemáticos. E, por favor, sejam educados aqui nos comentários, tá? Tanto para comigo, quanto para outras pessoas. Quem quiser comentar isso que eu contei agora com base na sua religião, no que você acredita, sinta-se à vontade, pode comentar aqui embaixo, que será sempre será muito bem-vindo o seu comentário. Eu vou fazer questão de ler, e eu respeito toda e qualquer religião, até aqueles que não acreditam em nada, que eu respeito também. Mas eu peço a todos que forem comentar, por favor, bom senso, tá? Tanto para comigo quanto para com os comentários. Quando você for botar o seu comentário aqui embaixo e você lê o comentário de alguma outra pessoa aqui, seja respeitoso, é o mínimo que eu peço, tá? Do contrário, se houver alguma falta de respeito, inevitavelmente eu não vou compactuar com isso, eu vou ter que deletar seu comentário, tá bom? Mas eu acredito, conhecendo o público do meu canal, eu tenho certeza de que eu não vou ter problema com isso. Tá, pessoal? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui de final de ano é essa. Esse vídeo, mais uma vez, eu sei que ele não vai ter milhões de visualizações, não é um vídeo para ter like, não é um vídeo para pedir inscrito para o canal. Aceitem esse vídeo como um presente de coração dado a vocês aí. Eu acredito que esse vídeo... E é curioso que, eu não sei porquê, veio essa ideia de contar essa história para vocês. Eu acredito que vocês perceberam. Não é que eu fique incomodado de contar essa história, mas por ser algo muito íntimo meu, eu fico um pouco desconfortável, acho que essa é a palavra, de relembrar esses fatos aqui em público. Eu não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu tinha essa sensação no coração de que eu tinha que compartilhar essa história com vocês, tá?
E eu acredito que esse vídeo ele vai chegar a alguém que estava precisando ouvir esse relato. E assim como esse rapaz me abordou lá naquela rua e abordou esses assuntos, que era algo que eu estava precisando ouvir naquele momento, acredito que alguém aí desse outro lado da telinha também estava precisando ouvir essa breve história que eu contei aqui e espero que mude a vida de alguém, tá? Então é isso, meus amigos. Não sei nem o que falar aqui no final desse vídeo, sinceramente estou meio perdido. Não sei o que falar, no máximo desejar a vocês aí um feliz 2024, uma virada de ano maravilhosa, que a gente tenha um ano bacana, que seja um ano de realizações. Dificuldades a gente passo até hoje, mas tive esse momento da minha vida em que às vezes que eu olho para o meu presente e às vezes eu acho que a situação está difícil, eu vou lá nesse período lá e dou uma olhadinha lá e falo, cara, já passei momentos bem complicados e a gente supera, né? A vida é feita disso, de superações e é importante a gente estar aberto, não só às coisas materiais, mas às coisas que nos cercam, a sinais que às vezes chegam até nós e das formas mais inusitadas possíveis. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a quem teve paciência de assistir esse vídeo até aqui. Espero que tenha sido um vídeo legal para vocês. Quem não quiser também acreditar no que foi contado aí também, desde que seja respeitoso no comentário, tá? Sinta-se à vontade também para achar que foi só coincidência. E é isso. Fortíssimo abraço a todos. Quem já tiver passado por uma situação parecida e quiser comentar, ficarei muito grato em ler. Tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos, um excelente 2014, Alexandre, estou ficando velho mesmo. Um excelente 2024 a todos nós, que a gente tem um ano aí de inúmeras realizações. Aquele projeto que está no papel, vamos nos esforçar para tirar esse projeto do papel e colocar para frente. E, cara, nem toda mudança, como vocês estão vendo aí, né? Nem todo degrau, às vezes a gente consegue, né, dar um passo e subir, às vezes a gente tem que dar alguns passos para trás, como foi o meu caso ali na conta, que se eu saio de um trabalho que tinha uma carga horária pesada e tinha um salário aqui, para uma carga horária muito mais pesada e para um salário menor, e eu entendo que isso, enfim, eu paguei um preço na época por um fruto que eu estou colhendo hoje em dia, tá? Então, é isso. Meus amigos, grande abraço a todos, uma excelente virada de ano. 2024 estamos aí, é tudo nosso. Já falei demais. Forte abraço a todos. Fui.